Alô, meus amores, professor Márcio Macedo, morrendo de saudade de vocês. Turminha 901, nós hoje vamos falar sobre movimento uniforme, dando continuidade à videoaula da semana passada, mas especificamente essa semana nós vamos falar sobre gráficos, os tipos de gráficos que nós temos e o que esses gráficos significam em relação ao meu movimento uniforme. Só vamos lembrar que o movimento uniforme é aquele movimento em que eu percorro espaços iguais em tempos iguais, ou seja, a minha velocidade não varia em hipótese alguma, porque não existe a famosa aceleração que nós vamos ver semana que vem. Semana que vem nós já iremos entrar no movimento uniformemente variado. Mas ainda continuando, movimento uniforme, falando sobre gráficos, nós temos aqui os gráficos S por T e os gráficos V por T. Como é que funcionam isso? Bom, o gráfico S por T são os gráficos da parte de cima que aqui estão, tá? Esses gráficos aqui de cima são o gráfico S por T, espaço por tempo, todos eles, tá? Espaço por tempo. Como é que funciona isso? O gráfico, por ele ser uma reta, ele sempre será ascendente ou descendente, significando o seguinte: se a reta estiver neste sentido que aqui está, o meu movimento será progressivo. Lembrando que nós falamos na aula passada, movimento progressivo significa que a minha velocidade é maior do que zero, é positivo. E o que significa velocidade positiva? Ela está indo no sentido da minha rodovia. Lembra que eu falei? Ela está indo de Araruama para Iguaba, que é o sentido da via. Se o cara está indo de Iguaba para Araruama, a sua velocidade tem sinal negativo. Então, esse cara terá um movimento retrógrado e aí, ele fica neste sentido. Então, reta para cima, movimento progressivo. Reta para baixo, movimento retrógrado. Ok, galerinha? Tranquilaço? Só para vocês verificarem aqui. E não esquecendo que todo gráfico no movimento uniforme, ele sempre inicia no eixo vertical, em um ponto do eixo vertical. E esse ponto será o meu espaço inicial, é onde eu inicio. Márcio, eu quando saio aqui na Via Lagos, eu entro na rodovia no quilômetro 47,5. Então, da Via Lagos, quilômetro 47,5 é a minha posição inicial. Eu estou entrando na Via Lagos, não no quilômetro 0, não no seu quilômetro 54, ou seja, não no início e não no fim. Eu estou entrando no quilômetro 47,5. Ótimo, essa é a minha posição inicial. Se eu estiver no sentido de São Pedro, que é a orientação correta da via, onde aumenta a quilometragem, eu estarei no movimento progressivo. Eu estarei continuando aumentando a quilometragem. Se eu entro em direção a Araruama, o meu movimento será retrógrado, porque eu estou contrária à orientação da via. Não significa que eu estarei com velocidade valor negativo. Lembrando só isso, tá? O sinal da velocidade não significa valor negativo ou valor positivo. Ele simplesmente determina se eu estou indo na trajetória ou se eu estou voltando na trajetória. Jamais se esqueçam disso, tá ok? Movimento progressivo, velocidade positiva, movimento retrógrado, velocidade negativa. E o gráfico V por T, que é a parte de baixo, como a velocidade ela é constante, ela não vai mudar o seu valor. Então ela será uma reta horizontal. E aí, se ela estiver acima do eixo, ela será progressiva. Então, se ela está acima do eixo, ela é positiva. Se ela está abaixo do eixo, ela é negativa. E aí, o meu movimento é retrógrado. Ok?
Tranquilaço? Velocidade, o gráfico de velocidade sempre é uma reta horizontal. Já o gráfico S por T também é uma reta, mas é uma reta oblíqua, ok? Não é vertical nem horizontal, ela é uma reta oblíqua. Show de bola? Bem, vamos entender então alguns pontos que nós temos ali, ó. Observando, se eu tenho o gráfico quando está inclinado, ele determina alguns valores. Um triângulo retângulo que aqui está, ó, esse triângulo que aqui está. Esse cara, o lado de cá, S2 e S1, nada mais é do que a variação de espaço. E o de cá, aqui de baixo aqui, ó, o lado de baixo aqui, ó, T2 e T1, nada mais é do que a variação de tempo. E quem determina espaço sobre tempo é o que nós chamamos de velocidade. Bom, então a velocidade nada mais é do que uma razão trigonométrica vista em matemática chamada tangente. A tangente, que é o cateto oposto, seno, ó, lembrando, seno, cosseno e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, cateto oposto, que vai ser a minha variação de espaço, cateto adjacente, variação de tempo. Esse cara será a minha velocidade. Então, ó, o valor da tangente é numericamente igual à velocidade escalar V num gráfico de S por T. Não pode esquecer disso, tá ok? Vamos entender então aqui agora, ó. No movimento progressivo, que nem eu falei, eu estou indo em direção à quilometragem no sentido correto. Tá vendo aqui, ó, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. O movimento progressivo, então eu vou nesse sentido. O movimento retrógrado, eu volto nesse sentido. Eu vou do quilômetro 30, quilômetro 20, quilômetro 10, só para entender, tá ok? E no gráfico V por T, ó, significa, ó, V maior que zero, movimento progressivo, V menor que zero, movimento retrógrado. E esse cara tem uma coisa interessante. Se eu quiser calcular o tempo, variações de tempo desse cara, ó, esse cara está no tempo 1 aqui, esse cara está no tempo 2 aqui. Esse cara cria aqui, ó, um retângulo entre eles, dessa forma. Se eu calcular a área desse retângulo, lembrando que a área de um retângulo é comprimento vezes largura, eu calculo o espaço percorrido. Então, a área do retângulo vale o espaço percorrido por este veículo no gráfico de V por T. Tá? No gráfico V por T, lá no gráfico S por T, o triângulo vale a velocidade, a tangente. No gráfico V por T, o retângulo vale o espaço percorrido. Uma coisa muito interessante também é a inclinação da reta no gráfico S por T, tá? O gráfico S por T, aqui é S por T, a inclinação da reta determina a velocidade. Quanto mais inclinado for o gráfico, maior será a velocidade desse cara. Ou seja, quanto mais nesse sentido o gráfico estiver, quanto mais inclinado ele estiver para cima, maior será a velocidade do cara. Show de bola? Da mesma forma, lá no gráfico V por T, se o retângulo estiver para cima, significa uma coisa. Se o retângulo estiver para baixo, significa outra coisa. Que o quê? Se o retângulo está para cima, meu espaço é positivo, a velocidade é positiva, meu movimento é progressivo. Se o retângulo está para baixo, minha velocidade é negativa e o meu movimento é retrógrado. Significa o quê? Que eu estou nesse espaço aqui, eu estou voltando. É como se eu estivesse indo até São Pedro. Vamos lá, estou indo para São Pedro, meu movimento é progressivo. Chego em São Pedro, eu retorno e volto para Iguaba. Aí o meu movimento é retrógrado.
É isso que significa. Eu andei a quilometragem e a questão do movimento ser progressivo ou retrógrado é só se eu estou indo ou se eu estou voltando naquele determinado espaço que eu tenho. Ok? Espero ter podido ajudá-los nessa questão de movimento uniforme. Fechamos esse capítulo por aqui. No próximo a gente vai falar sobre movimento progressivo, não, movimento uniformemente variado, que entra em cena a aceleração. Eu também vou dividir em 2 videoaulas pra gente, tá? Ó, morro de saudade de vocês, um beijo e qualquer dúvida manda pra gente lá, tá?